Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de quarta-feira. Para quem não me conhece, para quem está chegando a primeira vez aqui no cantinho, meu nome é Ana, sou a fundadora dessa página e a gente vem trazendo, já junto com a Jaja, Sabrina e o Vinícius, lives para vocês. Tem estudo, tem mensagem de reflexão, tem clube do livro. É só vocês decidirem aquilo que vocês gostam de fazer e se sintonizar aqui com a gente. Para vocês terem uma ideia, toda segunda-feira nós temos o Deixando Fonte Viva. Às quartas nós voltamos com os Minutos com a Joana. Amanhã nós temos o Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos, que é realizado no MITS. Então amanhã a gente vai falar sobre pacto, a gente vai falar sobre os espíritos, se os espíritos estão presentes nos combates. A gente vai falar sobre amuleto, sobre talismã, sobre feiticeiros. Vamos falar também sobre bênçãos e maldições. Caso vocês sempre tenham interesse, né? Porque são mais de 1000 perguntas. E muita gente pergunta assim, que não sabe, fala que não sabe estudar o Livro dos Espíritos, não sabe como começar a estudar o Livro dos Espíritos. Então nós temos esse grupo que ele é permanentemente aberto, a qualquer momento vocês podem entrar, vocês podem participar. As gravações ficam salvas lá no canal do YouTube. Então vão lá no link da bio que vocês vão ter todas as informações. Um sábado sim, um sábado não. Nós temos o Clube do Livro, que estamos finalizando o livro Nas Voragens do Pecado, da Ivone do Amaral. Muito bom, é muito tititi, é babado. Uma vez no mês, no último sábado de cada mês, nós temos o Cantinho com Amigos. Do mês de agosto foi realizado no primeiro domingo de setembro, que foi sábado passado. Nós falamos sobre a morte. Então, caso vocês tenham interesse de assistir também essa live, tá salva nos vídeos daqui do Insta, como também lá no canal do YouTube, tá bom? E a gente vai, de vez em quando, a gente vai fazendo umas coisinhas assim diferentes, trazendo uns temas diferentes para vocês, com o único objetivo que é a gente estudar com isso o espiritismo, compartilhar o conhecimento, né? Do quanto é libertador e maravilhosa essa doutrina. Eu sou paraibana, moro no Pará, numa cidade chamada Marabá, e vocês também podem falar de onde vocês estão falando, qual é o nome de vocês. Boa noite, Ângela. Queria dar boa noite, Neca Oliveira. Mandar um beijo para minha tia Márcia, que sempre está aqui com a gente, né? E acompanhando também os nossos amigos em suas lives. E vamos começar. Nas quartas-feiras nós fazemos a leitura desse livrinho aqui, ó, Vida Feliz. Livrinho de bolso, recomendo a leitura, tá? Mensagens bem curtinhas, ó, bem curtinhas. Mensagens curtas, porém, né, poderosas, porque a Joana de Ângela, ela não poupa, né? De pegar bem no nosso calo, né? Eu gosto da Joana e do Emmanuel por causa disso. Porque eles pegam bem onde dói, eles tocam bem na ferida da gente, né? A Ângela, sou sua conterrânea. Ai, que legal, Ângela. Boa noite, Denise. A Érica, sou de Akemi. Olha, mora no Japão. Seja bem-vinda, Érica. Que legal. A Ângela fala de Campina Grande, da Paraíba. Eu acho que é Campina Grande, né, Ângela? Ah, Campina Grande. Morei em João Pessoa, bem pertinho de Campina. Então vamos lá, sem mais delongas. Primeiro eu vou ler toda a mensagem, eu não faço essa leitura prévia, para que a gente tenha o mesmo impacto, né? E vocês também podem colaborar, falando o que vocês entenderam, a interpretação de vocês, para tornar a live assim bem dinâmica, tá bom? A mensagem é a 42, né? Olha só, já lemos 41 mensagens, essa é a 42. Vamos lá. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento, está vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluíssem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concede será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa.
Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Haja-se sempre e viverás. Olha, né? Mensagenzinha pequenininha, mas vem trazendo um tema que é bem complicado, né? Nas nossas relações sociais, nas nossas relações conjugais, do lar, que é o tal do perdão. Vamos começar a mergulhar em cima desse aprendizado que a Joana nos traz. A Lúcia mora em Bahia, Teixeira de Freitas, seja bem-vinda. Vamos lá. Ela começa a dizer que o perdão, né, sempre o verdadeiro perdão, ela fala, né, é aquele em que a gente esquece o mal que nos fizeram, né, e a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou perdoar? Porque quando alguém nos machuca, quando alguém nos magoa, quando alguém nos machuca, a gente dói, né? E geralmente quando a gente guarda algum ressentimento, quando é algo que nos entristece, é porque geralmente isso veio de uma pessoa que você amava, que você tem uma infinita afeição, que era alguém que você menos esperava lhe machucar, foi justamente o que te machucou. Por isso que a gente tem essa dificuldade em perdoar. Obviamente que tem pessoas que têm uma facilidade imensa de perdoar. Eu conheço pessoas assim. Tem pessoas que falam, eu lhe perdoo, e realmente perdoa, e realmente esquece. É como se esse evento nunca tivesse acontecido entre elas. Mas tem pessoas que é um longo tempo para trabalhar essa questão do esquecimento. Apesar dela não esquecer ainda, dela não conseguir de fato, né, apagar, zerar, mas ela não deseja o mal para aquela pessoa, ela não tenta dar o troco, apesar de ter várias oportunidades, que eu converso com pessoas assim, não, mas eu já tive várias oportunidades, né, de retribuir todo o mal que aquela pessoa me fez e eu não fiz. Então tem pessoas que ainda não esquecem, né, não tem essa capacidade de esquecer, mas elas não se vingam. Elas não fazem um mal contra aquela pessoa. Ao contrário, deseja até que ela fique em paz. Elas dizem, não, eu não desejo mal para elas, eu não quero nenhum tipo de convivência, mas também não desejo mal, não. E se eu tiver a oportunidade de encontrar com ela no meu caminho, eu espero que eu esteja aberta a fazer o bem. E existem pessoas que não perdoam, que guardam esse ressentimento e ainda fica ruminando aquilo. E na primeira oportunidade ou não, né, se vingam, dão o troco, né? Aí, vejam bem, perdoou e esquece, não esquece, porém não deseja o mal, e há aqueles que não perdoam e fazem o mal, né? Aquele ainda que não consegue esquecer e pratica o mal, ele tem muito ainda o que trabalhar, né? Aquele que não esquece, porém não faz o mal, tá no caminho, né? Ele tá almejando esse objetivo. E aquele que de fato esquece e zera, né? Como se girasse uma chave, já encontrou o caminho das pedras, né? Já sabe, já superou, isso aí já são águas passadas. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que você briga agora pra elas, né? Se resolveu, beleza, vida que segue, né? Denise, eu não consigo esquecer, guarda, infelizmente. Eu acho que grande parte das pessoas estão justamente aí, sabe, Denise? Eu vou mentir pra vocês que eu sou uma dessas. Eu não consigo esquecer. Eu tô no caminho de não desejar o mal, de fazer com que essa pessoa siga o caminho dela. E todas as vezes que eu oro nas minhas preces, eu digo a Deus, se por acaso essas pessoas cruzaram o meu caminho, que eu tenho um bom coração para não fazer o mal, né? Que eu tenho um bom coração de fazer o bem. Então, eu acho que a gente precisa, assim, nos conhecer, né? Entender em qual parte a gente tá e como é que a gente pode trabalhar em cima dela na questão do perdão, né? Isso aí a gente faz por nós mesmos, sabe, Denise, né? Tanto pelo outro não, a gente tá fazendo por nós. Tá vendo como é um tema, né? Complexo, é um tema grande. Aí ela continua que se a gente perdoar, porém, se a gente diz assim, porque tem pessoas que dizem assim, eu lhe perdoo, mas fica sempre, né, voltando ao acontecido, fica sempre, né, como se estivesse sempre revivendo tudo aquilo que passou.
ela vai estar vitalizando o erro, ou seja, ela sempre vai estar dando vida para aquele erro. Ela não vai sair daquela tela, né? Ela não vai sair daquela cena, ela não vai conseguir superar. Ela não vai conseguir administrar a raiva, ela não vai conseguir administrar um ressentimento, ela vai ficar presa nesse ciclo, né? A Erika diz, refletindo sobre o perdão, como o marido diz, eu faço vista grossa, ajo como se nada tivesse acontecido. Esse é o caminho que todo mundo almeja, né? De fato, esquecer mesmo, tocar a nossa vida. Então, ela disse assim, que se a gente diz, eu perdoo, e fica naquela, né, revivendo o ressentimento, brigando com aquela pessoa, esfregando na cara, a gente sempre vai estar vivendo e revivendo tudo o que aconteceu. E isso, obviamente, não vai nos fazer bem, né? Aí ela continua que trabalha a inferioridade pessoal, que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Então a Joana de Ângeles diz, sai desse ciclo vicioso, desses pensamentos, dessa raiva, desse rancor, dessa mágoa, porque isso não vai lhe ajudar. Ela fala basicamente isso aqui. Não se fixa na lembrança do sofrimento experimentado, mas ela orienta a gente a ver um pouco mais além. Veja a oportunidade que você tem de perdoar. Veja a oportunidade que você tem de você mostrar que realmente você tem esses valores que você diz ter, que você de fato se esforça por continuar sendo uma pessoa boa. Que quando alguém nos faz mal, quando alguém nos perdoa, ou quando alguém nos faz mal, quando alguém nos magoa, o problema não está em nós. Está naquele, né? Está naquele que nos causou essa situação. É o problema dele, ele que é assim. Essa pessoa que é assim. Então a Joana de Ângeles fala, aproveita a oportunidade de perdoar. Não, ou seja, né, que a gente não mergulhe nesse sentimento de vingança, de retaliação, né? De fazer justiça com as próprias mãos, por exemplo, né? Perdoa, deixa essa pessoa seguir a vida dela, né? A lei de ação e reação, ela é tão, assim, as leis divinas são tão perfeitas que a gente não precisa sujar as nossas mãos em vingança. A gente não precisa disso. Essa pessoa vai colher. Tipo assim, que a gente siga a nossa vida e deixar essa pessoa por ela mesma, né? Que a lei da ação e reação vai cuidar para que ela se reencontre, para que ela, né, se reequilibre, se harmonize, enfim. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral, né? Como é que a gente vai evoluir? E aí eu lembro de uma situação do livro As Vidas de Chico Xavier, que Chico Xavier também passava por dificuldades muito difíceis, né? E aí ele estava passando por um desses perrengues, em que ele olhou para Emmanuel e pedindo ajuda, né? Auxílio. E Emmanuel diz, você quer que eu faça o quê, Chico? E a gente faz isso, né? Nas nossas orações. Aí Emmanuel diz, você quer que eu tire essa prova de você? Essa situação, essa experiência? Mas como é que você vai evoluir? Então, às vezes, nas nossas orações, a gente pede que Deus tire, né? Deus tire, que a gente saia dessa situação. Mas como é que a gente vai evoluir se a gente não enfrentar as dificuldades da vida? Eu não estou dizendo para vocês, para a gente ser masoquista, né? Quanto mais sofrer, melhor para mim. Eu disse, não. Nós temos o dever de amenizar o nosso sofrimento. Mas se apesar das nossas tentativas, o sofrimento ainda persiste, paciência, é uma fase, vai passar, né? Tá aí o psicólogo, tá aí a casa espírita para ajudar, né? A única certeza que a gente tem é que esse sofrimento vai ter uma hora para acabar, né? Vai ter uma hora. Então ela disse assim, aproveita essa oportunidade. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? Nós somos espíritos, nós somos eternos, nós somos seres sociais, né? Não, Nézia, esse negócio do som é só contigo, mulher. De vez em quando tu vem com esse negócio do som. Nós somos seres sociais, nós somos chamados em viver em sociedade. Então, onde é a sociedade, a diversidade de espíritos.
Terão espíritos bons, terão espíritos imperfeitos, terão espíritos, né, imperfeitos, terão espíritos mais adiantados. E a gente vai estar em relação com essa galera toda. Então, até a vida em sociedade faz parte desses testes de aprimoramento moral, como a Joana de Ângeles fala, né? Aí a Nésia disse: eu perdoo no coração. Peço ao Pai Celestial me perdoar e perdoar quem me ofende também. Não é isso que nós fazemos no Pai Nosso, na oração dominical? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente pede o perdão de Deus, mas a gente tem dificuldade de perdoar. É uma via de mão dupla, né? Então, se a gente quer o perdão de Deus, se a gente quer, sei lá, ter um lugarzinho no coração dele, nós também temos que ter o nosso irmão no nosso coraçãozinho, né? Aí meu pai dizendo que perdão tem que ser de coração e não da boca para fora, justamente. Aí a Denise: quem ofende e humilha, para que isso? Não entendo. Pois é, a gente não entende as injustiças, né, Denise? Por isso que eu digo, às vezes a gente se surpreende com as pessoas: não pensava que fulano era assim. Quando a gente lida com o ser humano assim de frente, a gente está conhecendo ele, tal como ele é. E é nas horas mais difíceis que a gente tem a oportunidade de mostrar os nossos valores ou ceder às nossas imperfeições. Aí a gente vai se mostrar em qual nível evolutivo a gente está. A Lúcia dizendo: acredito que a solução está exatamente em não sofrer. A gente sofre por causa do nosso orgulho. Quem magoa às vezes não sabe da gravidade do que está fazendo também, né? Não sabe. A gente vê diversas situações que diz assim: meu Deus, o que é que está acontecendo com esse mundo? São espíritos que estão naquela condição evolutiva. Para eles é uma coisa normal, é uma coisa justa. Pra gente que já se choca com muita coisa, às vezes assim, isso é um absurdo, né? Então foi muito boa essa colocação da Lúcia, né? E outra coisa, a gente tem mania de dizer assim: eu não preciso perdoar, Deus vai perdoar. Gente, primeiro que Deus não precisa perdoar ninguém, porque Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, ele não se magoa. Mágoa, ressentimento é coisa de espírito imperfeito ainda, que está se reencontrando, que está arrumando a perfeição. Deus, já está, Deus sempre foi perfeito. Então Deus não se magoa. Se Deus não se magoa, como a Lúcia falou aí, né, dessa questão do orgulho e tal, se Deus não é orgulhoso e Deus não se magoa, ele não precisa perdoar ninguém, porque ele só precisa perdoar quem está magoado. Então, nós que devemos perdoar, a gente que tem que exercitar o perdão e não terceirizar o perdão, né? Dizendo assim: não, Deus vai perdoar, não preciso perdoar ninguém. Precisa. É um exercício que a gente tem que fazer. Aí a Joana de Ângeles continua dizendo: o perdão que agora concede será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa da outra pessoa. Olha só o aprendizado que a Joana traz nessa frase. Hoje a gente pode estar precisando perdoar alguém por o mal que eles fizeram, que alguém fez com a gente. Amanhã pode ser a gente precisando de perdão, né? Quando a gente se nega a perdoar a alguém, a gente está se negando o perdão. Porque a gente ainda não é perfeito, a gente não sabe se na condição que aquela pessoa vive, né, enfim, a gente não agiria da mesma forma, a gente não tem como saber, né? Basta se colocar se ver naquela situação do próximo que vive, né? E será aí quando a gente se coloca no lugar do próximo, a gente diz assim: realmente é uma vida muito difícil, não é? Então, perdoar é também a gente mais na frente se perdoar. Também ir em busca desse perdão e também ser perdoado. Por isso que Jesus fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amanhã poderei eu estar ofendendo alguém. Eu vou precisar do perdão
dessa pessoa. Ninguém aqui está isento de passar por isso. Todos nós iremos passar, ou já passaremos, ou estamos passando por situações que precisamos ser perdoados, que somos nós que estamos pedindo o perdão. Outra história muito bacana, né, que a gente se fixa muito nesses médiuns, que eles ganham muita evidência, que Divaldo Franco, ele tinha um desafeto do além-vida. Ele tinha um obsessor chamado Máscara de Ferro, que acompanhou por mais de quase 40 anos. Imagina, 40 anos de um espírito lhe obsediando. É complicado, né? E médium que vê, que sente, que conversa, né? Aí fica mais difícil ainda. E Divaldo, lá, sem ceder às tentações dele, né? E ele lá, né? Hostilizando Divaldo. Até que o momento veio o momento da reconciliação. Que foi quando chegou uma criança, né, nas portas da Mansão do Caminho. Divaldo acolheu, dizendo que seria a filha dele, que ele ia adotar, que ele ia dar o sobrenome, assim como fez com as outras crianças que já lá habitavam. E o espírito dizia que a partir daquele momento ele havia perdoado Divaldo, porque aquele espírito, né, aquele bebê que ele estava recebendo era a mãe dele reencarnada. E desse perdão, porque aí Divaldo descobriu que ele tinha culpa desse espírito estar tão raivoso com ele, né? Viu que ele tinha contribuído no seu desencarne passado. Desse perdão veio uma amizade. E esse espírito começou a ajudar Divaldo em suas tarefas, né, mediúnicas. Claro que assim, a gente tá numa situação em que talvez a gente não se torne amigo de alguém que nos magoe. Talvez a gente não esteja nesse ponto. Mas que a gente esteja no ponto de pelo menos estar aberto ao perdão. Perdoar não é conviver, não é colocar dentro da nossa casa, não é ser melhores amigos. Perdoar é deixar que essa pessoa toque a sua vida sem nenhum tipo de animosidade com ela. Evan, eu acho que é Even, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Muito pode ser a súplica fervorosa do justo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Muito bom esse versículo, né? Que a gente, justamente, confessar os nossos pecados uns aos outros. Então, que a gente converse sobre os nossos erros, que a gente ore uns pelos outros. E é assim, nessa fraternidade que a gente vai conseguir se curar. Muito bom esse versículo. Aí, para encerrar, né? Deixa eu ver quanto tempo aqui. Para encerrar, ela fala: perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Então, o perdão, aquilo que às vezes a gente se nega tanto pela mágoa, né, pelo ressentimento, o perdão faz bem pra gente. Porque quando a gente é magoado, quando a gente enfim, né, passa por uma situação complicada em que que teve uma pessoa querida que causou esse sofrimento, a gente carrega um peso que não é nosso, não é culpa nossa, sabe? É tipo assim, a algoz e a vítima. A vítima não tem por que carregar bagagem, como ela falou na mensagem passada, né? Quem guarda rancor coleciona lixo moral. Então a gente carrega um lixo moral que não é nosso. Não é nosso. O lixo moral foi de quem nos causou o mal, então é dele essa carga. Então, quando a gente perdoa, quando a gente exercita o perdão, a gente desapega desse ressentimento, a gente desapega desse lixo moral, que não é nosso. Então, que a gente se liberte dos ressentimentos, das mágoas, da animosidade, né? E é claro que ninguém vai sair dessa live já perito em perdoar. Às vezes a gente leva anos, leva para uma mágoa, um ressentimento, a gente leva uma vida inteira para perdoar. Às vezes é preciso reencarnar para trabalhar esse perdão. Mas o importante é que a gente comece a trabalhar ainda nessa vida. Porque tem muita gente que diz assim: eu vou deixar para a próxima. Não deixe para a próxima, vá por mim. Não deixe para a próxima. Resolva tudo o que tem para resolver nessa encarnação. A pior coisa que tem é quando a gente passa a vida inteira brigado com alguém. Sabe? Cancela essa pessoa da minha vida. Às vezes, principalmente quando é um parente, né? Próximo da gente. As famosas intrigas. A pior coisa que tem é quando você rompe esse laço com alguém que você ama demais. Que você tem
imensa afeição. E essa pessoa desencarna. Aí fica algo mais resolvido, fica uma coisa que não foi conversada, que não foi colocado na mesa, que não foi dialogada. E depois que a pessoa, né, parte, só em reunião mediúnica, né, ou em sonhos. E fica aquele remorso, tão famoso remorso. Isso é muito comum quando a gente vê entre família, né, filhos, pais, mães, que se intrigam, passam anos sem se falar. Irmãos também. Aí desencarna e pronto. Haja choração de pitangas por uma coisa que poderia ter sido muito bem resolvida em vida, né? Muito bem dialogada, conversada. Então, o exercício que a Joana nos traz, né, nessa semana, para a gente trabalhar a questão do perdão. Lembra? São 3 tipos de pessoas em relação ao perdão. Aquela que esquece a ofensa, esqueceu, zerou, vão fazer de conta que nada aconteceu. Essa pessoa já chegou lá, né? Já é algo natural dela, já conquistou essa virtude de perdoar. A do meio é aquela que já está no caminho. Ela ainda não consegue esquecer, não tudo, né? Algumas coisas ela já consegue. Mas tem outras coisas que ela ainda não consegue. Mas ela é incapaz de fazer vingança. Ela não deseja o mal, não quer conviver, mas também não deseja o mal. E toda oportunidade que ela tem de retribuir, ela vai retribuir com o bem. Essa já está no caminho. Já sabe o caminho dos tijolos amarelos, né? E existe aquela outra pessoa que, além de não estar aberta ao perdão, guarda raiva, guarda rancor, guarda animosidade e ainda se vinga. E ainda arquiteta modos de se vingar. Essa vai iniciar o processo, ela vai iniciar o caminho dela. Que todos nós, sem exceção, somos fadados à evolução. A gente pode, sei lá, empurrar com a barriga aí, mas chega um momento que a gente não consegue mais. E aí a gente tem que continuar a nossa estrada. Vão por mim. Não deixe para a próxima vida. Resolvam tudo enquanto está no caminho com o seu ente querido, com o seu colega, com o seu namorado ou namorada, né? Com o seu filhinho. Aí eu já ia encerrar, mas eu vi que eu trouxe um questionamento. Mas, por exemplo, eu não tô nem aí, mas gostaria que a pessoa pagasse pela lei dos homens. Claro, esse sentimento de justiça. Sim, gente, esse sentimento de justiça a gente tem que ter, obviamente, né? Não é porque assim, eu lhe perdoo e eu vou deixar que façam de mim de gato sapato. Não, o sentimento de justiça a gente tem que ter, né? Se uma pessoa nos lesou de todas as formas, é um direito que a gente tem de buscar justiça humana. Beleza, ótimo, devemos buscar isso. Mas uma coisa, Vika, é você querer justiça e a outra coisa é você querer vingança. Vamos supor assim, uma pessoa que praticou um crime, ela foi para as leis humanas, ressarciu o seu débito perante as leis e está isenta. E a gente ainda quer que ela fique eternamente presa, vamos supor assim, no caso do criminoso, né, que seria o ponto-chave da questão. Aí a gente não quer mais justiça, a gente quer vingança, tá me entendendo? A mesma coisa com as leis divinas, porque, gente, vamos ser honestos, nem todo mundo vai pagar, né, vai pagar pelos seus crimes nas leis humanas, principalmente se tiver dinheiro envolvido, não vai. Aí viver a vida dela aí, como se nada tivesse acontecido, pagando juiz, pagando advogado, pagando promotor, pagando isso, aquilo, outro, né? E não vai essa sim, a gente sabe que isso acontece. Vai ficar para quem? Vai ficar para as leis divinas. Digamos assim, a lei divina tem como burlar? Não tem. Essas pessoas só se enganam. Cedo ou tarde, elas vão ser deparadas consigo mesmo, através da sua própria consciência. Então, não há como se a gente puder se organizar, se reconciliar com tudo aquilo que a gente faz de ruim, né, de impensado,
nessa encarnação que a gente faça perante as leis humanas, se for necessário. Para que a gente não deixe nada pro além-túmulo, tá? E aí, mesmo assim, quando isso acontece, a gente ainda deseja, porque essa pessoa vai para um umbral, porque essa pessoa vai sofrer, não sei o que, não sei o que. Isso é vingança também. Então é assim, beleza, essa pessoa ela vai, né, de certa forma, ela errou e ela vai se reharmonizar, ela vai se reencontrar de alguma forma. Né? Virar. Isso, Denise. A única coisa que a gente tem certeza é que virar. Então, assim, a gente vive um clima assim, de muita impunidade, né? Não sei se vocês compartilham do mesmo sentimento do que eu. Sentimento de impunidade, que as coisas são empurradas pela barriga, que a gente não vê de fato algo concreto acontecendo no nosso país, em benefício de nós, né? Em benefício de nós como povo, como nação, mas que a gente tenha certeza que não existe impunidade. Não existe. Por quê? Porque a gente aqui na Terra, a gente não é eterno. A gente vai desencarnar um dia. Essa carne aqui, esse corpo vai morrer. E aí a gente vai, né, para o plano espiritual, vai voltar para casa e não tem como a gente fugir de tudo aquilo que a gente fez aqui na vida presente. Não há como. Lá não tem como, né, fazer de conta, dar o jeitinho brasileiro. Não tem. Lá não tem como fugir. Então não há impunidade quando a gente vê além da vida material. Quando a gente vê a vida espiritual, vê as leis morais, né? Aí a Eves dizendo, né? A Denise, está a lei de retorno para essa pessoa, justamente. A Evica não guarda remorso, isso pagar pelo que fez e pronto. E é isso que eu acho assim, que se nossas leis fossem mais assim aplicadas, talvez esse sentimento de impunidade não fosse tão presente, né? Se a gente vivesse de fato a lei sendo aplicada a todos aqueles que cometem crimes, e eu não falo só daquele que, sei lá, assalta um mercadinho, até os grandes, né? Os políticos, os donos das grandes empresas e corporações. Talvez a gente não tivesse tanto sentimento de impunidade, né? A Lúcia dizendo, penso que assim como essa pessoa errou e vai colher a semente que plantou por outro lado, nós também podemos estar colhendo algo que semeamos, com certeza. E aí esse entendimento faz com que a gente primeiro não julgue ninguém, né? Porque a gente não sabe o que a gente fez no verão passado. E nem deseja mal para ninguém, né? Aí a Vika dizendo que essa situação que estamos vendo como o povo está complicada. É bem difícil treinar um pensamento para não pensar besteira em relação a essas pessoas. Haja treino. Haja treino, haja mantras, né? Haja as preces. Porque às vezes o pensamento é mais rápido que, né? Quando a gente para pra pensar, já tá pensando aquilo que não deveria, né? Já tá desejando aquilo que não desejaria. Se indignar é normal, a gente deve se indignar. Mas que a gente sempre lembra. Não desejar o mal, não desejar o pior e tal, né? Sempre é um exercício. Não é fácil, porém seria muito melhor para ambos em que suas preces você pedisse para que essa pessoa possa evoluir. E se arrepender do que fez e seguir o caminho do bem, justamente, tá aí. A gente não precisa, né? Bater de frente com ninguém. A gente se recolhe, né? Faz uma oração, pede para aquela pessoa encontrar luz, saia desse negócio, né? Saia dessa zona. Que ela se reencontre. Não existe algo melhor do que desejar para a pessoa fique em paz. Às vezes é o que as pessoas precisam, sabe? De alguém, pelo menos um cristão que ore por elas, para que elas se reencontrem. Do jeito que um dia a gente estava perdido e a gente precisou que alguém orasse por nós para que a gente se reencontrasse. Estão vendo? É tudo cooperação. A gente precisa demais uns dos outros. Não há como a gente seguir nessa sozinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, a mensagenzinha pequenininha, vocês viram, né? Mas que deu bastante reflexão. Então, para quem quiser participar, amanhã a gente vai estar lá no grupo do Livro dos Espíritos, no Google Meets. Para quem quiser participar, amanhã vai ser um assunto muito interessante. Vão lá no link da bio, tá bom? Um beijo. Obrigada, meninas e meninos que comentaram, né? Deixaram a live bem interativa. Isso, cooperação, justamente. Obrigada a todos vocês e até amanhã para quem participar do estudo. Tchau!